Olá galera, terceira série. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre energia, que é a capacidade de certos corpos que possuem de realizarem trabalho ou gerar força. E o ser humano busca outras fontes de energia no seu cotidiano. Porém, as revoluções industriais foram responsáveis pela evolução das fontes energéticas. Onde na primeira revolução industrial foi o carvão mineral, na segunda revolução industrial o petróleo, na terceira, que devido à crise do petróleo veio a energia alternativa, e até hoje países como China, Índia, até mesmo Estados Unidos apresentam um consumo absurdo. E com isso o mundo vem buscando fontes alternativas de energia, que agridem menos em menor quantidade o meio ambiente. Como por exemplo a hidrelétrica, a biomassa, a eólica, a fotovoltaica, que é origem solar, a maremotriz, a geotérmica. E essas fontes de energia vêm buscando, principalmente nos últimos anos, a Alemanha assinou um acordo que, no decorrer de anos, futuros anos aí, é, pretende ter somente produção de energia limpa e desativar toda a produção de energia nuclear que existe no território, principalmente depois o acidente que ocorreu no Japão. E as fontes de energia elas podem ser renováveis e não renováveis. As fontes não renováveis são aquelas que, uma vez utilizadas, elas não podem ser recuperadas espontaneamente ou pela própria ação do homem, como por exemplo petróleo, carvão, o gás natural, a energia nuclear. E a renovável é aquela fonte que se renova espontaneamente, com ou sem ação do homem, como por exemplo hoje o etanol. O etanol é proveniente hoje de várias fontes de recursos, como a cana-de-açúcar, como a própria beterraba, como a batata, como o milho, entre outros aí. O biodiesel, por exemplo, também, que pode ser extraído da soja, da mamona, do girassol. Então tem essa capacidade de renovação. O carvão mineral, que é originário, que é uma rocha sedimentar, ele é utilizado como fonte de energia e fonte energética é de origem orgânica e são encontrados em bacias sedimentares onde passa por um processo de sedimentação, pressão e transformação. As maiores reservas estão no Brasil, na América do Norte, na China, Rússia e Índia, parte da Austrália e África do Sul. Em alguns países da Europa, o consumo ainda é acentuado, principalmente nas indústrias. E no Brasil, por exemplo, a principal região produtora é a Bacia do Paraná. Porém, é a Bacia do Paraná. Porém, o Brasil ainda importa, principalmente do hemisfério norte, que o carvão é de uma melhor qualidade. E países de primeiro mundo, como por exemplo o Japão, esse recurso, essa fonte energética, o Japão compra de vários outros países, dentre os quais também compra do Brasil. No caso do petróleo, que também é um combustível fóssil de origem orgânica, em bacias sedimentares, e que passa por um processo de transformação, principalmente nas áreas que um dia foram fundo do mar. E na maioria, aí, as maiores reservas são encontradas no hemisfério norte, principalmente na Ásia e hoje nos Estados Unidos, que hoje ele é autossuficiente, coisa que anos atrás ele não era. Ele vem extraindo o petróleo do xisto bituminoso, que é a fase de transição entre o petróleo e o carvão mineral. E com isso, hoje nós temos grandes produtores, principalmente países do Oriente Médio e a Rússia. E aqui na América do Sul, nós temos a Venezuela. E a vantagem da produção de petróleo é que ele pode gerar vários produtos, que é de fácil transporte pelo oleoduto, como também dá origem a plástico, chiclete, isopor, espumas, alguns tipos de borracha, plástico. Então o petróleo ele pode gerar muito produtos derivados como querosene, óleo diesel. Então são vários.
Então a desvantagem também é que ele é muito poluente, assim como o carvão mineral, e não é renovável. E pode ter até em torno de mais ou menos 40 anos na reserva mundial toda. E ele já é muito valorizado. E anos atrás foi criada justamente a OPEP para controlar o fluxo, valores, entre outras várias questões que ocorrem entre esses países do mundo aí. Justamente a OPEP veio, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para tentar controlar isso daí. É como se fosse um cartel para reorganizar e ninguém vender mais barato, todo mundo praticamente vender da mesmo preço, mesma quantidade. E hoje existem, devido a essa fonte, esse recurso energético, essas petrodólares, esse dinheiro que o petróleo traz, principalmente se a gente for olhar hoje para os países árabes, no Oriente Médio, os bilionários russos, as grandes empresas, são todas elas multimilionárias. Então, devido a isso daí, esse recurso tiveram muitos conflitos. Principalmente, vou citar alguns, como Iraque, Kuwait, que ameaçando a Arábia e os Estados Unidos se meteu para arrumar um aliado para o petróleo, pois produzia muito pouco na época. Então, os Estados Unidos via com bons olhos ter aliado principalmente para poder comprar petróleo de qualidade. E hoje, não só nisso daí, vários outros países são suficientes na produção de petróleo. E em 2019, os maiores produtores de petróleo, a gente poderia destacar os Estados Unidos, a Rússia e alguns países do Oriente Médio. E no Brasil, se a gente for comentar hoje, nossa primeira perfuração ocorreu na década de 30 e ocorreu na Bahia. Porém, teve um grande impulso principalmente na era Vargas, foi no início dos anos 50, sendo até hoje o monopólio da Petrobras, da empresa estatal. E que hoje ela vem buscando autossuficiência e vem buscando também, principalmente através do pré-sal, buscar novas empresas que explorem isso daí, principalmente no nosso território, para poder tentar, como dizem, que o nosso petróleo também não é de uma boa qualidade. O gás natural, por exemplo, que é outra fonte energética, ela também se forma através de processos químicos dos restos orgânicos e que é encontrado também nas bacias sedimentares. As maiores reservas estão no hemisfério norte e a Rússia hoje é a maior produtora. E a Rússia hoje ela consegue, devido a isso daí também, criar problemas, principalmente na Crimeia, que é onde ela tem um gasoduto que consegue vender para vários países europeus esse gás aí. O Brasil hoje ele consome, através da construção do gasoduto Bolívia-Brasil, que aconteceu anos atrás, que o Brasil construiu lá e hoje só tem o direito de comprar, e o governo boliviano, entre aspas, tirou toda a parceria que tinha no Brasil, e o Brasil hoje compra somente esse gás natural que é enviado para cá através do gasoduto. A energia nuclear ela foi desenvolvida ao longo da terceira revolução industrial, devido principalmente ao choque do petróleo. Mas devido a grandes acidentes, essa fonte de energia passou a ser revista. Tem um grande potencial, um alto potencial energético. É pouco poluente, mas porém os riscos de vazamento, o alto custo, o lixo radioativo que tem causado essas controvérsias aí. Como por exemplo, se a gente for analisar e for pesquisar um pouquinho, a gente comentar a respeito dos acidentes de Chernobyl e recentemente, nos últimos anos, aí, o que aconteceu no Japão. E no Brasil, esse projeto nuclear iniciou-se principalmente na década de 70, com a parceria juntamente com a Alemanha para a construção de Angra 1 e Angra 2 e a construção de Angra 3. Só que, por exemplo, depois do acidente do Japão, que era previsto para a construção de mais 7 usinas nucleares, esse projeto vem sendo revisto, temendo que isso ocorra. Até porque o Brasil, mesmo que tenha, os nossos rios são muito favoráveis à construção de hidrelétricas. São coisas a querer serem analisadas ou até mesmo pelo nosso governo ter
o alto custo financiar isso daí. Existe às vezes segunda, terceira, quartas intenções para a construção dessas energias alternativas no Brasil aí. E no Brasil também um recurso muito bom seria a energia eólica, a energia fotovoltaica e até a maremotriz. Então galera, a gente fica por aí. Qualquer dúvida, só me procurar pelo zap ou no privado que eu irei respondê-los. Um abraço, fiquem com Deus.